Nem toda atualização de uma linguagem de programação precisa vir com uma doc de 40 páginas, como seria o caso de C++. E Go 1.26 é um exemplo disso. Fala galera, aqui quem fala é o Segfault Café. E hoje, em plena quinta-feira, meia-noite e 42, eu decidi fazer um vídeo mostrando o que tem de novo na nova versão de Golang. Bom, esse vídeo eu acho que não vai ser tão longo assim, porque não tem muitas mudanças. Mas as que tem são bem interessantes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar a versão do Go nova, né? 1.26. Então, para isso a gente vai vir aqui no godev.dl e a gente vai baixar a versão 1.6 para o sistema operacional que a gente está usando. No meu caso aqui, eu estou usando um Arch Linux, então eu vou baixar esse cara aqui, né? Eu vou baixar esse tar aqui. Você pode também, né? Eu não vou estar mostrando como fazer a instalação de todos, só vou mostrar aqui no Linux, mas o processo deve ser bem simples e parecido nos outros sistemas. Se você for hardcore, você pode também baixar o código-fonte e compilar ele usando alguma versão anterior estável de Go que compile a versão nova. Provavelmente a 1.25 faz isso. Não vamos fazer isso hoje. Tá? Então, a primeira coisa a gente vai baixar. Uma vez que a gente baixou, então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é extrair esse cara, né? Vamos ver, eu já tenho ele baixado aqui, downloads, Go. Pronto. Esse cara aqui mesmo que eu quero extrair. Então, eu vou extrair esse cara na pasta user local go. Eu tô usando o sudo porque a gente tá dentro do user e eu preciso do sudo para isso. XF e o arquivo, né? Downloads, go, pá, né? A minha senha. Agora a gente já tá lá, é, vamos ver se deu tudo certo. Tá aí, né? A nossa versão do Go extraída nesse caminho. Para acessar o binário dessa versão, então a gente pode usar o user local go bin go, esse é o binário, e dar um version aqui. E como vocês podem ver, né, a gente já está na versão 1.26. Eu recomendo vocês colocarem isso na path variable aqui, na sua variável de path, né? Então, nessa daqui, por exemplo, tem um monte de coisa aqui. Por quê, né? Porque pra gente não ficar tendo que digitar toda hora user local go bin go para compilar ou rodar algum programa. Eu não vou mostrar como faz isso, colocar numa path variable, exportar isso, é bem simples de fazer. Vai no ChatGPT, vai no Gemini, fala com a sua mãe, alguém vai saber fazer isso e é bem simples. Confia em mim, tá? Confia em mim. Beleza, agora que a gente tá com o Go instalado, vamos, deixa eu entrar aqui num diretório meu, studies, Go, acho que já tem 1.26, beleza. Aqui tem um Go mod, deixa eu remover esse cara. Primeiro vamos dar um mod init, go 1.26. Isso aqui só vai criar o módulo para o meu LSP não ficar reclamando. E vamos criar a main.go aqui, package main. A gente vê aqui na página das release notes do Go, a gente vai ver, por exemplo, que as mudanças no Go de código são duas. Eu vou falar delas nesse vídeo. Eu não vou falar muito sobre essa parte de runtime no novo garbage collector deles, embora isso daqui seja bem interessante também, porque eles estão assim esperando de 10 a 40% de redução desse garbage collector. Coleção de lixo, né? Que seria os ponteiros que a gente abre, tudo que a gente aloca no heap. Essa parte é interessante. Aqui tem o Leak Profiler, né? Tipo, pra ver como o Asana ou C++, eu imagino. Deve ser alguma coisa pra testar se tem algum tipo de vazamento. Isso aqui é interessante também. Talvez valha a pena um novo vídeo. Mas só pra não ficar longo, eu vou falar das mudanças para as linguagens, né? Então, no primeiro exemplo aqui, a função new, né? Que cria um ponteiro novo, né? Cria uma variável nova. Ela agora aceita ser uma expressão, né? Se você passar o valor dessa expressão. Então, nesse exemplo deles aqui, né? Só pra gente. Deixa eu copiar esse cara. Vou botar aqui. Pera aí.
botar aqui. Basicamente, deixa eu importar o encoding também, né? Cadê? Não tem o encoding? Aqui, encoding. Tá. A primeira coisa, tem que definir o time. Tem que importar o time. E aqui, pronto. Então, você já vê aqui, né, que o meu LSP tá reclamando que se eu quiser criar um new passando uma expressão dentro dele, a gente precisa do Go1.26, né? Então, só pra gente testar aqui, se a gente passasse int só, não estaria reclamando, né? A gente estaria criando um inteiro aqui. Mas como a gente está passando uma expressão, e essa expressão, eu imagino que ela retorna um inteiro, né? Então, até esse cara aqui, ela retorna um inteiro, já populado com valor, funcionaria, né? Essa reclamação aqui é simplesmente porque no meu GoMod, é isso mesmo. Provavelmente estava 1.5. Vamos voltar lá para main. Agora provavelmente o LSP vai parar de reclamar, pronto. Então esse é o exemplo deles, né? Então vamos tentar entender aqui o que eles estão fazendo. Então a gente tem um struct de person aqui e a gente, se a gente souber a idade, ela vai ser preenchida, senão vai ser nulo, né? Então por isso que é um ponteiro, né? Então a gente tá definindo como um ponteiro aqui. Isso é às vezes comum em alguns contratos JSON, etc. É comum de se encontrar. Há controvérsias. Se é bom ou melhor. Se no melhor, o ideal não seria a gente simplesmente ter um inteiro e definir, sei lá, uma unidade negativa. Isso é uma outra abordagem, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos seguir com esse exemplo deles. E aqui eles dão um new, que chama essa função, que passa o tempo. Aí eles vão calcular o tempo desde t, né? Desde esse momento. Que foi o tempo, com o parâmetro que ele tá passando como a idade, né? O de nascimento aqui. O tempo de nascimento. 325,25. Isso aqui acho que é por caso de ano bissexto, talvez. Vezes 24. Né? Então ele tá convertendo isso daqui para um inteiro. Pra ter uma idade, aproximadamente. A princípio, ok, né? Essa é uma feature nova do Go, até simples demais. Só o new que aceita uma keyword, não. Segundo, segunda o ponto aqui da versão 1.6 do Go, 26 do Go é sobre genérico, né? Então, a restrição anterior, né? Aqui tá falando que a restrição anterior que tinha em Go, que um genérico não podia fazer referência a ele mesmo, foi tirada. Então agora um genérico ele pode ter como o tipo, né, ele mesmo. E isso anteriormente não era permitido, né? Então ele fala aqui que essa referência dele a ele mesmo, desse header a ele mesmo, a primeira linha não era permitida anteriormente, agora é. E cara, isso daqui dá abertura para bastante coisa, né? Vamos deletar isso tudo aqui. Eu penso numa coisa até simples de se fazer. Vamos supor que a gente tivesse um, um, um sistema de evento que passa por uma conta bancária e essa conta bancária vai decidir é, o que fazer com qual nome? Com o saldo da conta, né? Então, imagina que um evento vem, né? Tipo, você vai lá e tem um evento, por exemplo, a pessoa vai lá e faz um saque, né, no caixa. Ou faz o depósito, né? Isso é um evento que teria que afetar a conta bancária daquela pessoa específica, né? A gente poderia pensar numa coisa assim usando essa nova interface, essa nova feature de genérico, né? Imagino que para uma ideia disso seria a gente tem um struct, tô em C++, agora tô em Go, event struct, onde a gente tem um type que poderia ser o tipo, né? Se é saque, se é depósito, por exemplo, e um valor que é referente a esse tipo de evento que está acontecendo. Fazendo tipo, como sendo um inteiro aqui. Né? Então, para isso a gente também precisaria de um event type. Vamos fazer ele como um inteiro mesmo e criar alguns enums aqui que referenciam, que seriam o evento específico. Withdraw, event type e outra deposit. Então, a gente pode ter um saque, um depósito, né? Esses são os tipos de eventos possíveis.
E daí a gente pode criar a nossa interface. Então pensa que a nossa interface seria um agregado que ele vai pegar, né, a nossa bank account vai derivar dessa interface. E esse agregado ele vai ter uma função de processar os eventos, né? Então, com essa nova sintaxe do 1.26, do Go 1.26, a gente pode criar um aggregate que toma como parâmetro ele mesmo, aggregate A, assim. E isso aqui é uma interface, e ele tem uma função nela, process event, que toma um evento. E, né, pra gente fazer bonitinho, como tá aqui na spec, retornar ele mesmo, né? Então, a gente poderia passar o próprio agregado aqui também, né? A gente poderia, seria possível a gente passar um aggregate aqui também, não teria problema, mas para esse exemplo aqui vamos deixar assim, e ele só vai retornar o próprio aggregate, o objeto, né? Então ele processa o evento e retorna o objeto que o evento vai ser processado em cima. Bom, daqui a gente pode criar uma implementação que seria nosso bank account, struct, e ele vai ter o balance, que é o saldo da conta, né? E agora a gente tem que implementar essa função do aggregate aqui, né? Do process event. Então, BA, bank account. Então, nota aqui que a gente está fazendo via cópia, né? Então, não é via ponteiro ou referência. Esse cara aqui chama process event, VT event, e ele retorna o mesmo tipo do agregado, que o agregado nesse caso é o bank account. Ele retorna ele mesmo. Aqui a gente pode ter um switch, event, type. Se for um withdraw, a gente vai pegar event, o event não, BA balance. É um saque, então ele tá tirando dinheiro. Event amount, case deposit, BA balance mais igual event amount, né? E aqui a gente tem que retornar o agregado, que seria o próprio BA, né? Então a gente cria uma cópia, a gente pega a cópia desse BA, modifica essa cópia e retorna ela, né? Então a gente não tá fazendo uma mudança em place aqui, né? É importante dizer. Vamos fazer um simples teste aqui. Funkmain. Vamos primeiro criar o nosso. Vamos criar nossa conta primeiro. Bank account. Vamos passar um balance de 0. E daí a gente vamos criar uns eventos aqui. Event, uma array de eventos. O primeiro evento vai ser um deposit de 100. O segundo vai ser um saque de 20. E o terceiro vai ser um depósito de 320. Como é que a gente poderia atualizar essa lista, né? A nossa conta bancária aqui. A gente pode simplesmente chamar a função process event, que a nossa conta bancária é um agregado que a gente criou lá em cima, né? Seria esse cara aqui. Ela deriva desse cara. Então, esse é o primeiro ponto aqui. A gente pode processar o evento e aqui a gente pode passar o evento na posição 0, por exemplo. E lembrando, como isso retorna uma bank account, a gente pode simplesmente fazer isso. A atualização da nossa conta vai ser feita dessa forma. E a gente pode brincar aqui, né? E passar mais eventos, né? A gente pode processar outros eventos aqui. Eventos 1, próximo event, eventos 2. Né? Então, sempre o próximo event retorna a conta, então a gente pode ficar fazendo esse chain de eventos aqui, de processamento de eventos, né? Vamos tentar antes balance before events, que vai ser ACC balance. E aqui, mesma coisa. FNT, printline, balance after events, balance. E na teoria tem que dar, primeiro é 100, 80, né? 100 menos 20, 80, 80 mais 320, 400. Então, para dar isso. Go run main.
E tá aí, né? Funcionando bonitinho a nossa implementação da interface. Outra coisa interessante desse cara é que a gente poderia ter uma função aqui que processa todos os eventos, né? Dado uma lista de eventos, a gente poderia processar todos os eventos. Então a gente poderia ter uma função que agora o Copilot decidiu é, sugerir código aqui, tá? Mas então, essa função ela poderia ser um process batch, né? O que deixa eu ver uma coisa aqui. Process batch e ela tomaria um agregate ag e aqui ela toma. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Vamos fazer a. E aí ela toma um aggregate aqui, que é do tipo A. Preciso fechar. E ela vai tomar uma lista de events. Event. Então a gente poderia ter, por exemplo, essa função que vai processar todos, dado um agregado, a gente vai processar todos os eventos desse agregado, né? E para fazer isso é bem simples, aqui ó, o Copilot até já está recomendando aqui. A gente vai iterar sobre os eventos e isso mesmo, a gente vai pegar o nosso agregado como cópia de passado parâmetro, chamar o process event dele e para todo evento a gente vai fazer isso. E no fim aqui a gente vai retornar o próprio agregado. A gente pode vir aqui também retornar o A. Né? Então, essa função aqui ela seria muito útil para fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui embaixo. Né? Então, a gente está fazendo um change process event. Agora a gente pode simplesmente fazer que a nossa conta vai ser process batch, passa a nossa conta e a lista de eventos. E o que esse process batch vai fazer, né? Exatamente isso. Ele vai entrar no agregado que é o bank account, vai processar o evento desse bank account, esse genérico, e vai retornar nosso bank account atualizado. Então, na teoria, isso daqui é para funcionar da mesma forma e, como vocês podem ver aqui, deu o mesmo resultado. Então, bem interessante essa nova feature de genéricos que referenciam a si mesmo. Acho que isso abre portas aí para muitas coisas em Go. É interessante, deixa. E não é tão ilegível assim a sintaxe. Acho que com o tempo dá para acostumar com esse tipo de sintaxe. E eu acho que é isso. É, eu acho que aqui a gente também poderia fazer algumas outras coisas, como adicionar um canal, fazer um processamento de evento via queue, né? Pode deixar isso muito mais robusto, mas aqui a ideia é só para mostrar um exemplo assim do que a gente poderia fazer com essa feature nova do Go 1.26. E a princípio ela é bem promissora. Eu vejo bastante utilidades para ela aqui. Então é isso, né, gente? Acho que eu queria falar era sobre essas duas features novas da linguagem, né, do Go 1.26. Obviamente isso não cobre todas as mudanças dessa atualização, né? Tem a parte do Garbage Collector, que a gente falou bem por cima. Tem a parte do Leak Profile lá, que também é uma coisa bem interessante. Mas eu queria mais falar sobre as mudanças na linguagem como linguagem mesmo, né? Não como escrita, código. Eu acho que esse vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu imaginava. Então, eu comecei a gravar ontem e terminei hoje. Acho que é isso. Espero que tenham gostado. Dúvidas, reclamações, podem deixar aí nos comentários. Não se inscreva de. Não se inscreva, não, pelo amor de Deus, né? Não se esqueça de se inscrever e dar um like. Isso ajuda a gente aqui. Deixa um comentário, mesmo que seja me xingando. Isso também, tecnicamente, ajuda no algoritmo. Então, vai lá. É isso. Espero que tenham gostado desse SegFault. Vamos em busca de mais. Falou!